convido você para aquietar o seu coração, para a gente poder agora falar com Deus. Em oração, falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, falar com aquele que fez, mantém e controla todo o universo. Nosso Deus é o nosso Deus. Quanta gente perdida por aí, acreditando em deuses que não existem, acreditando em coisas que simplesmente não existem, acreditando em demônios como se fossem deuses. Quanta gente! Quanta gente se colocando numa posição de seguidores de entidades, alegres, felizes, vivendo no país das maravilhas, mas na verdade, sendo enganados por falsos deuses. E nós glorificamos o eterno, único, porque é a Ele que nós adoramos, em espírito e em verdade. Glórias a Ti, Senhor. Sabemos que tudo que existe, que a gente vê, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que é intocável, tudo foi criado pelo Senhor. E tudo até hoje é mantido pelo Senhor. E um dia tudo isso será completamente transformado. E essa transformação já vai acontecendo, já vem acontecendo há muito tempo. Mas poucas pessoas estão verdadeiramente vendo. Poucas pessoas estão tomando consciência disso. Glórias a Ti, Senhor. Nosso Senhor e Deus. Tem compaixão deste mundo, Senhor. Salva, Senhor, todos aqueles que pela Tua infinita onisciência o Senhor sabe que serão salvos. Tem compaixão de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa as nossas vergonhas. Perdoa, Senhor, a nossa omissão. Perdoa, Senhor, os nossos exageros. Livra-nos da mentira. Esta é a oração que eu coloco aos Teus pés, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, e o faço no nome do Cristo Jesus. Amém. Quem estava em pecado se arrependeu e crê que Jesus Cristo perdoa, está perdoado. Muito bem. Deixa eu perguntar um negócio para vocês aí, me ajudem. O som está chegando legal?
tá bom? Porque ontem não parece-me que nós tivemos problemas de som. Eu não sei, gente, o que foi, mas, né? Então, se hoje tá tudo bem, eu fico feliz. Perfeito, obrigado, ótimo. Então tá bom. Hoje a gente vai falar de algo que... Opa, deixa eu abaixar bem aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Hoje a gente vai falar de algo que eu tenho recebido de algumas pessoas como pergunta, né? E quando eu vejo que algumas pessoas... Obrigado, Helena. Obrigado a todos. Quando eu vejo que algumas pessoas têm a mesma dúvida, eu procuro falar sobre isso para esclarecer, porque, né? Uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, então é dúvida. É dúvida de muita gente. Então vamos falar. Então muita gente provavelmente tem dúvida de como acontecia o perdão no Antigo Testamento. Olha, eu já falei isso, e infelizmente algumas pessoas interpretam errado aquilo que a gente fala. Ou eu erro na maneira de falar, pode ser isso também. O Velho Testamento não é que não serve para nada, não é isso. O Velho Testamento, ele tem uma direção. Ele foi escrito para os judeus. Não adianta você querer pegar o Velho Testamento e colocar ali dentro da igreja. É claro, é óbvio que a gente aprende uma porção de coisas no Velho Testamento. É claro. Isso é óbvio. A Bíblia é composta de Velho Testamento e Novo Testamento, livro dos Salmos, Provérbios. É claro, toda a Bíblia deve ser estudada, lida, isso é óbvio. Tem discussão. Não é isso que nós estamos falando aqui. Estamos falando que o Velho Testamento foi escrito para os judeus. O Velho Testamento é fundamentalmente o judaísmo. E o Novo Testamento também foi escrito para os judeus. Também foi escrito para os judeus. Mas ele é ampliado, estendido para os gentios. Quem são os gentios? Nós somos os gentios. Na visão judaica, todo ser humano que não é judeu, ele é gentil. Tanto é que o Novo Testamento tem carta aos romanos. Olha, quem eram os romanos? É o povo que oprimia os judeus. Ah, mas não foi escrito para os judeus que moravam em Roma? Também. Mas foi escrito para os gentios. Isso está claro. Então, quando eu falo, olha, não quero enfiar o Velho Testamento dentro da igreja. Tem igreja que só prega o Velho Testamento. Nós temos que pregar o Novo Testamento, aquilo que veio para a igreja. Isso está claro?
Muito bem. Se isso estiver claro, não é que não pode pregar o Velho Testamento. Não é isso. Mas tem igreja que só prega Josué, não sei o que lá. Não, é o Novo Testamento, são as boas novas. Por causa disso que eu vou dizer hoje como é que acontecia o perdão antes de Jesus, o Cristo. Por que eu vou dizer isso? Olha só, a inteireza da Bíblia. Se abre a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo de número 6. Olha o que está escrito. Pode abrir aí, acompanha comigo. Está dizendo que o único caminho para a salvação é Jesus. Velho Testamento era Jesus? Hã? Não vou responder ainda. Eu vou ficar com essa pergunta aí de lado. João 14,6 diz assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está dizendo o quê? Que ninguém alcança Deus, ninguém fala com Deus, se não for através de Jesus. Claríssimo. Mais claro que isso, não tem você querer usar uma entidade, um santo. Claro, ninguém vem ao Pai senão, ou ninguém vai ao Pai senão por mim. É unicamente através de Jesus. Acabou. E Pedro, abre aí em Atos, capítulo 4, versículo 12. Pedro, em Atos 4, 12, fala exatamente isso, só que nas palavras dele. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Pedro está falando a mesma coisa de João. Salvação, perdão, só através de Jesus Cristo. Isso para mim é suficiente. O que a gente não pode esquecer é que antes de... Jesus é anunciado, a vinda do Messias, a salvação do povo judeu é anunciada desde o Éden. Você tem que entender, porque se você começar, ouve isso, vê aquilo, ouve aquilo, vê aquilo outro, você começa a ficar com a cabeça cheia de informação, e informação falsa. Falsa. Então, muito cuidado com aquilo que você vê e com aquilo que você ouve. Está cheio de teólogo, está cheio de profeta e pregando coisas que a Bíblia não ensina. Acabou. Olha, sem medo de errar, 99,99% sobra 0,1% só desses pregadores de YouTube, Instagram,
eles não pregam a Bíblia. Eles até usam passagens da Bíblia. Usam, claro, porque senão você vai ver que é mentira. Mas eles não pregam. 0,1% prega. E é encoberto por esses que não pregam. Isso eu estou falando assim com tranquilidade. Triste, claro, óbvio. Por causa disso que eu estou pedindo cuidado para aquilo que você ouve. Aquilo que você vê. Se você receber na sua porta aos domingos de manhã, pessoal do Testemunha de Jeová, e você não tiver a firmeza da fé e um mínimo de conhecimento bíblico, eles vão te convencer que você está errado e que eles estão certos. Não tem papo. Eles vão te convencer. Se você receber um mormon, se você conversar com um adventista, você vai achar que se você... Não, mas tá lá o sábado, homem, não sei o quê. Eles vão te convencer que se você não guardar o sábado, acabou, você não vai ser salvo. Se você não tiver fé em Jesus e um mínimo de conhecimento bíblico, e o adventista vai te convencer que o sábado salva. Acabou. Eles vão. Se você for lá na congregação cristã do Brasil e você não tiver o mínimo de fé e o mínimo de conhecimento da Bíblia, mínimo, eles vão te convencer que tudo que eles fazem lá está certo. Por causa disso que eu estou dizendo para você, cuidado. Cuidado. Se você cuida da sua vida física, né, ninguém vai num charlatão como médico, né? Não é? Você vai... Né, se ele dá um diagnóstico meio estranho, você vai procurar um outro para ver o que o outro fala. Não é? Você tem que cuidar da vida espiritual também. Não é que eu estou dizendo que ele também fala na internet e está dizendo para a gente. Não. É que, por tudo que eu vejo todos os dias, né? E isso que o Djalma escreveu aqui. O Djalma escreveu aqui, ó. Tem muitos reescrever. Tem mesmo. Tem pastor aí famoso querendo reescrever a Bíblia. Eu vi um vídeo, não, nós temos que mudar, reescrever, porque não sei o que, isso é muito velho, agora as coisas mudaram. Não tem que mudar nada. Nós só temos que entender. Entender. E a gente entende lendo, orando. É isso, assim, por causa disso que a gente aqui não faz essas pregações aí que você ouve de que tudo vai dar certo, não sei o quê. Não, aqui a gente prega a Bíblia, o que todas as igrejas denominacionais deveriam fazer, pregar a Bíblia. Por que existem as denominações? Por quê? Bom, primeiro, denominação não é bíblico. Cada denominação que você vai ensina de um jeito. E se você não tiver uma visão do que é a Bíblia, eles convencem você. Eles convencem você. Você está me entendendo, irmão, irmã? Eu não estou aqui longe disso, dizendo que só eu que prego a verdade. Não. Eu tenho paz e tranquilidade em dizer isso para você. Eu faço parte do 0,1%. As pessoas não gostam de ouvir. As pessoas não gostam de cultuar Deus aqui. Elas gostam do quê? De
teatro de revelação, dessas coisas. E aqui a gente sempre combate isso, porque isso é mentira. Isso é mentira. Né? Tem um rapaz aí que tem 14 anos, mas cada bobagem que ele fala, cada bobagem, o pessoal paga para ele ir pregar 14 anos de idade. Você tem um problema com seu filho de 14 anos de idade, você vai se aconselhar com ele? Não, responde para você, não precisa responder para mim. Você tem um problema com a sua esposa, com a sua sogra. Você vai se aconselhar com um garoto de 14 anos de idade? Ah, pastor, mas Jesus com 12 anos pregava na sinagoga. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado homem. Jesus foi um só. E o que ele prega? Prega o que ele viu, o que ele viu os outros pregando. Tem uma moça aí, não sei o nome, eu não sei nome, uma magrinha de cabelinho, tal, fininha, casou aí recentemente, uma que fica comparando coisa, abacaxi com tomate, ela compara, né? Gente, essa moça prega absurdo em cima de absurdo e as pessoas pagam para ela ir pregar nas igrejas. Então, esse tipo de pregação que você ouve aqui, textual, expositiva, ninguém gosta. Ninguém gosta. Quem quer ouvir? Ah, eu quero lá saber como é que era a salvação no Velho Testamento. Eu quero saber que eu preciso melhorar de vida, não é? Isso todo mundo quer. Eu quero saber que eu preciso ser curado, é isso todo mundo quer. No engano. Estão no engano. A gente sofre aqui para ter. Esse mês nós tivemos 6 pessoas nos ajudando. 6. E as pessoas pagam aí 20, 30 mil reais para um pregador ir na igreja. Bom, no Novo Testamento, a Bíblia diz assim, ó, todos pecaram. Romanos 3:23. E porque todos pecaram, todos merecem a morte espiritual. Romanos 6:23. Se você for lá em Romanos 3:20, você vai ver que Paulo diz que a lei do Antigo Testamento, claro que foi extraordinária, principalmente porque a lei mostrou o problema do pecado do homem. Até que não tinha lei, como é que você podia dizer o que era pecado e o que não era? Não tinha lei, não tinha uma régua para você medir. Ó, daqui para cima é pecado. Não tinha. É a lei que vem e começa a mostrar o pecado. Entendeu? Como é que matar era pecado? Ninguém falou nada. A lei vem lá. Não mate, não roube, entendeu? E o Novo Testamento, dentre outros lugares, Gálatas, capítulo 3, versículos 23 ao 27, diz que a fé em Cristo Jesus é a solução para o homem.
O sangue de Jesus é que perdoa os pecados. Todo dia eu peco. Eu não sei você, mas eu peco todo dia. Eu já acordo de manhã, antes de sair da cama, já peço perdão a Deus pelos meus pecados. Mas você estava dormindo. Pois é. Eu peco. Eu vou dizer que eu não peco? Se você gosta de mentiroso, pode desligar aí, pode sair daqui também, porque eu vou falar a verdade para você. Então, como é que a gente falava de perdão dos pecados antes de Jesus Cristo? Moisés falava o que sobre perdão de pecados? Moisés recebeu o que ele poderia entender de revelação de Deus. Certo? Porque a revelação de Deus... Ah, Nelson, eu também, Nelson. Não é só você, não. Não é só você. Eu também. Eu não sou diferente. Eu não sou melhor. Eu deveria ser, mas eu não sou, Nelson. Então eu também. Viu? Se isso não é consolo para você, claro, né? Mas nós somos todos iguais. Todos iguaizinhos. O padre, né? Porque a verdade seja dita. É duro ter que falar, né? Assim, porque choca as pessoas. Ele só fala mal. A maioria, a defesa é essa, dizer que eu falo mal. Vem na Bíblia e me combate o que eu estou falando com a Bíblia aberta. Você falou tal coisa e aqui está dizendo o contrário do que você falou. O catolicismo é uma grande enganação. Nós temos que falar a verdade aqui. Quem está no catolicismo está na mentira. É só você pegar a história do catolicismo, você vai falar, não é possível. É a história, né? Você pegar a história dos papas, então, eu vou mentir para vocês, eu vou falar, não, olha, Deus é bom. Claro que Deus é bom, não estou mentindo. Mas eu vou dizer, olha, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está aqui na Bíblia Sagrada. Ó. Eu leio e vejo, opa, isso aqui não está na Bíblia, então eu não posso fazer. Por que eu estou fazendo? Por que lá onde eu estou indo, eles fazem? Se eu estou lá, eu estou concorde. Se eu ajudo aquilo, eu estou ajudando a mentira. Você está entendendo? Eu não estou aqui metendo o pau. Ele só fala mal só ele que prega a verdade. Não. Eu acabei de dizer que eu faço parte da 0,1% que prega a verdade. A Igreja Católica não é verdade. Nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então manda o padre explicar agora os santos, o Papa, mas o Papa diz que é o representante de Deus na Terra. Onde que está o Papa aqui na Bíblia?
Os espíritas que, primeiro, o cristão que crê em reencarnação, ele não é cristão. Acabou, fim do, não é cristão. Está cheio de gente que vai na igreja católica e vai no centro espírita. Eu vou mais longe, eu não tenho que segurar também tudo. Quando eu era criança, conheci vários padres que eram padres e iam em centro espírita. Eu vi centro espírita aí com o nome de Paulo. Outro dia estava correndo aí, acho que foi aqui no Bonfim. Se eu não me engano, tem lá. Centro espírita com o nome de Paulo. Ora, mas você quer ser do espiritismo? É um direito seu. Ninguém vai tirar o seu direito. Mas ninguém também pode tirar o meu direito de falar, de dar a minha posição. Acabou. Me mostra na Bíblia Sagrada como que uma pessoa que crê em reencarnação pode ser cristão. Se você mostrar para mim na Bíblia, eu vou mudar de ideia, ora. Então, quando Moisés recebe a revelação do Deus eterno, né, sobre os holocaustos, os sacrifícios, ele fala para o povo que os pecados seriam perdoados por meio das ofertas de holocaustos e sacrifícios, né? Está lá em Levítico, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, não é? Tá ou não está? Você pega lá, lê lá, Levítico, 4, 5, 6 capítulos, né? Aí passa o tempo tal, vem um sujeito chamado João Batista. João Batista confirma tudo aquilo? Não. Ele fala, olha, agora a coisa é diferente. João Batista, ele vem mostrando que dali para frente passou a existir o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos capítulo 1, versículo 4. Eu batizo com água, né? Não é isso que ele fala? Já a revelação já mudou. Ah, mas Deus mudou? Não. Aquilo que estava no Velho Testamento foi bom até ali. Daqui para frente começa a mudar. Porque até Jesus, você não pode se esquecer que existiam meios para perdoar os pecados. Eram os holocaustos e os sacrifícios. Lembra quando eu falo para você que a Bíblia esclarece? Não esclarece às vezes no versículo seguinte, mas a Bíblia se auto-explica. Se você abrir aí, por exemplo, em Hebreus, capítulo 10, deixa eu ler aqui. Gente, se passar 2 minutinhos e alguém não quiser ficar, fique à vontade. Mas eu vou terminar. Hebreus, capítulo 10, versículos 3 e 4. Deixa eu ler aqui, irmãos. Deve ter mesmo, viu, irmão? Eu não sei se você, eu como estudioso, eu vejo tudo, irmã. Qualquer coisa que eu vejo, né? Existem denominações e vocês vão achar isso que eu estou falando no YouTube. Agora, se você não tiver firme na fé, nem vá ver,
você vai balangar mesmo. Existem denominações que os cultos são verdadeiros centros de Umbanda, terreiro de Umbanda. Está assim na internet. Você fala, meu Deus, mas isso aqui é centro de Umbanda ou é um culto cristão? Então, Hebreus capítulo 10, versículos 3 e 4 diz assim: nesses sacrifícios, está falando do sacrifício indicado por Moisés lá em Levítico, fazem-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Os pecados cometidos sob o Velho Testamento foram perdoados pela morte de Cristo Jesus na cruz. Está na Bíblia? Claro, é óbvio. Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da herança eterna daqueles que foram chamados. É como se, não estou dizendo que é só para você entender, queridíssimo irmão, queridíssima irmã, é como se fosse um cheque predatado. Né? O sujeito fala, olha, eu vou te dar esse cheque para o dia 30. Quando chegar no dia 30, dia 30 não, coloca dia 1º, tá? Não é assim? Dia 1º, o sujeito que recebeu o cheque vai lá, deposita, o cheque tem fundo. Entendeu? A salvação, é claro que não era o sangue de bode, de touro, não era o sangue, era aqueles que criam no Messias que viria. E o Messias vem, quando ele morre na cruz, aqueles todos que creram nele. E através desta crença fizeram aquilo que Deus determinou, que eram os sacrifícios e holocaustos, foram perdoados dos seus pecados. É um cheque predatado, como se fosse. Dia 1º você vai lá e deposita que vai ter fundos. Quando Jesus veio, né, a fé da pessoa estava na vinda de Jesus e reconheceram Jesus como o Senhor das suas vidas. Hoje, como é que eles foram salvos? Na fé em Cristo Jesus. Na fé em Cristo Jesus. Os que não creram não foram salvos. Não sou eu que estou julgando, determinando, condenando. Não sou eu. Hoje, obviamente, é diferente. Hoje nós temos que demonstrar através da fé o nosso arrependimento. E a gente deposita esta fé na cruz do Calvário. Nosso depósito, lembra do cheque especial, dia 1º, vai lá e deposita? Tinha que ter fundo porque você ia depositar dinheiro, não é? Para ter fundo dia 1º. A nossa fé está, o depósito é a cruz do Calvário. É aí que a gente recebe o perdão dos nossos pecados. Pré-datada. Isso mesmo, Jaico, obrigado.
O Jair escreve aqui corretamente, a salvação do Velho Testamento estava pré-datada em Cristo Jesus. Parabéns, Jair. Obrigado, você me ajudou aqui. Obrigadão. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós somos cristãos, batemos no peito, que não sei o quê. Muitos de nós não sabíamos disso. Quando nos perguntavam, a gente ficava rodeando daqui, dali, acolá. Mas agora nós sabemos. Não vamos viver no não sabíamos. Vamos viver agora nós sabemos. Graças a Ti, Senhor. Graças a Ti, o perdão e a salvação e tudo mais que envolve o nosso cristianismo está em Jesus Cristo. Graças, Senhor. Tu és verdadeiramente o Pai bondoso, maravilhoso e santo. Nós te exaltamos e te glorificamos, Senhor. No nome do único, não há outro. Qualquer outro nome colocado é mentiroso, é falso. O nome verdadeiro é Jesus Cristo, no nome de quem eu oro, te glorificando e te adorando. Amém.